Olá pessoal, meu nome é Anderson. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. No episódio de hoje, vamos conversar com o pessoal do DJUF, projeto que nasceu dentro da Universidade Federal Fluminense e tem como objetivo inspirar e capacitar futuros desenvolvedores de jogos. A DJUF surgiu de um grupo de estudantes apaixonados por jogos e tecnologia e ao longo do tempo foi crescendo, organizando game jams, oficinas, palestras e até mesmo criando jogos próprios. Hoje, com a galera da DJU, vamos compartilhar experiências e falar sobre como é trabalhar juntos nesse projeto, além de discutir como a DJUF contribui para a inclusão, oportunidades na indústria de jogos, especialmente para quem vem das realidades periféricas. A gente vai começar com as apresentações. Olá, me chamo Emanuele, bom dia a todos. Eu sou formada em publicidade pela UF e estou no DJUF há 3 anos. Olá, eu sou o João, eu sou formado em Ciência da Computação pela UF e eu sou um dos membros fundadores do DJUF. Agradeço muito o convite aqui da PUD. Olá, meu nome é Silvio, estou estudando ainda na Ciência da Computação na UF, calorinho dele, né? E eu tô há um ano quase no DJUF. Oi, eu sou a Tamires, eu sou estudante de Sistema de Informação e também sou uma das membros fundadores do DJUF. Bom, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Primeira pergunta, João, como surgiu a ideia de criar o DJUF e como a experiência de transformar um grupo de estudantes apaixonados por jogos em um projeto oficial da UF? Cara, o DJUF ele nasceu de uma maneira muito orgânica, assim. Foi por volta ali, final de 2018, início de 2019, eu lembro que tinha um dia lá que eu estava na sala dos estudantes e eu vi que alguém escreveu no quadro assim, reunião na sala tal, 8 horas da noite, desenvolvimento de jogos. E eu fui, assim, não sabia o que era, não sabia do que se tratava, eu fui. Chegou lá, era só 3 amigos que pegaram uma sala e eles queriam falar sobre jogos. E eu entrei, me incluí, fui eu e mais um. Nossa primeira reunião ali foi extremamente... ninguém se conhecia, ninguém sabia o que estava fazendo ali, mas a gente queria falar de jogos, né? E a gente aproveitou ali que conseguiram pegar uma sala na UF, começamos a fazer reunião semanal, a Tamires entrou logo no início também, tiveram alguns outros membros e começamos ali com umas 7 pessoas, se não me engano, 7, 8. Enfim, foi assim de uma maneira bem informal, a gente estudando jogos, fazendo jogos, conversando, a gente conversava muito mais sobre desenvolvimento. E com o tempo a gente foi falando sobre o que a gente estava fazendo ali e muita gente, o pessoal gosta muito de jogos, né? Sim. E aí foi despertando interesse em muita gente, falando, pô, legal, posso participar? Às vezes tinha gente que não conseguia participar da reunião que a gente estava fazendo ali à noite no prédio, e a gente criou o grupo do WhatsApp, começou a entrar gente que só interagia pelo WhatsApp também, foi crescendo, chegou um ponto aí que a gente já hoje tem 300 pessoas no grupo, tem muita gente que entra e não participa mais, mas pelo menos participantes ali tem uns 150, e a gente chegou, pô, tá num momento bom já pra gente se formalizar com a UF, né, como uma instituição da UF, porque a gente ficou conhecido como o grupo de jogos da UF. Legal. E aí a gente buscou, um processo meio burocrático, né, você tem que fazer todo um projeto, tem que ter muitas motivações, muita fundamentação para o projeto que você vai apresentar para a UF para ser um projeto de extensão. A gente ficou um tempinho nessa, tanto que a primeira vez que a gente submeteu foi recusada, aí precisou fazer muitas mudanças, e aí no semestre seguinte a gente tentou de novo, e finalmente nesse semestre agora a gente virou oficialmente projeto de extensão da UF, e a gente começou como projeto de extensão também a dar aulas agora, né, para as pessoas novas que entram querendo aprender sobre desenvolvimento de jogos. A gente semanalmente faz reuniões presenciais e online, ensinando o pessoal sobre as bases de desenvolvimento de jogos. Basicamente isso. Cara, que legal, que legal. Uma dúvida, quando que vocês iniciaram o projeto? Foi final de 2018 ali, nossas primeiras reuniões informais. O projeto começou a crescer mais em 2019. Com quantas pessoas vocês iniciaram o projeto? Ali no início era no máximo 10, mas rapidamente foi crescendo. Cresceu bem rápido. Legal, muito interessante. Vou perguntar agora para Tamires. Tamires, agora que o DJUF é um projeto de extensão da UF oficialmente, como isso mudou a forma que vocês trabalham e de que forma isso pode inspirar jovens que estão começando, especialmente aqueles que vêm de projetos sociais e comunidades periféricas? Então, quando a gente começou, como era bem informal, a gente focava principalmente em debates sobre jogos, né? Era todo mundo falando sobre o que sabia, cada um dava um pouquinho do seu conhecimento e ficava muito nisso. A gente se juntava para game jams, mas ficava sendo uma
passagem de conhecimento muito no boca a boca. Então, agora com a gente como um projeto de extensão da UF, a gente consegue formalizar mais esse conhecimento. Então, a gente tem realmente aulas toda semana, tem discussões toda semana, e a gente consegue também essa validação, né, de outras instituições, não só da UF, mas tem outras instituições que lidam com o desenvolvimento de jogos também, que fica mais fácil da gente abordar. Show. Bom, perguntar agora pro Silvio. Silvio, o DJUF é bastante conhecido, né, por promover games jams, oficinas de desenvolvimento de jogos. Como essas maratonas e oficinas podem ajudar jovens que estão começando a aprender sobre jogos e programação, né? E se algum desses projetos surgiu dessas iniciativas? Cara, então, eu vou falar muito por experiência própria, porque eu caí no Tijuf meio que de paraquedas numa Game Jam. Eu não sabia absolutamente nada sobre fazer jogos. Eu não puxei um amigo meu também. A gente não sabia nada sobre fazer jogo, mas aí a galera do Tijuf falou, não, vamos tentar, não sei o que, é maneiro. E foi assim, na cara e na coragem, sem saber nada. A Game Jam era de uma semana, a gente tinha uma semana pra fazer um jogo. E foi ali que eu percebi uma coisa, você aprende na prática. Você pode estudar, você pode ver vídeo, pode fazer um monte de coisa, mas você aprende a fazer um jogo mesmo na prática, tentando, errando e tentando de novo. Até sair uma coisa muito maneira. Então, eu acho que as Game Jams e essas maratonas assim, elas são muito fundamentais pra você começar a desenvolver jogo, porque você pode ver um tutorial no YouTube e fazer aquilo dali básico, mas colocar a tua ideia pra fora, a tua visão de um jogo na prática, é só numa Game Jam. Com um tema que normalmente vai dar, ou às vezes é um tema livre, mas é assim que você aprende mesmo a programar jogo, a fazer som, level design. Eu acho que é isso que é o fundamental pra pensar. Legal, cara. Uma dúvida. Sobre as oficinas, palestras, game jams que vocês participam, qual a abrangência? Em Niterói? Nível estadual, nacional? Como que fica isso aí? Eu diria que é mundial. A gente pega qualquer game jam que a gente vê. Tem game jams que são feitas aqui em Niterói, tem game jams que são feitas no estado de Janeiro, no Brasil, tem a Global Game Jam, né? Chega a ser um nível mundial. A gente não... Como é uma coisa muito aberta, você consegue achar Sim. uma game jam em qualquer lugar. Indo no itch.io, que é a plataforma que a gente consegue encontrar jogos indies e essas game jams assim, meio privadas, particulares, não sei dizer, não feitas por uma instituição. Qualquer game jam serve. Você consegue encontrar no nível mundial mesmo. Brasil, Rio de Janeiro, Niterói. Só acrescentando aqui, tem algumas Game Jams que a gente costuma participar com uma frequência maior, né? Que são meio que, quando ter elas, normalmente a gente vai ter pelo menos uma equipe. Hoje em dia essas são a GMTK, que é uma Game Jam internacional. Você sabe de onde é? Não sei, acho que é meio aberto assim. GMTK tem um canal no YouTube que é conhecido da área de desenvolvimento de jogos, e eles fazem uma Game Jam todo ano, e a gente sempre tem pelo menos uma, duas, três equipes participando. Tem a Game Jam Plus também, que é uma Game Jam brasileira, mas que hoje tem uma abrangência internacional já, tem equipes do mundo todo, e a gente tem participado consistentemente, assim, nos últimos 3 anos a gente participou, a gente chegou na final, acho que todas as vezes que a gente participou, a gente chegou pelo menos na final. Ano passado a gente ganhou 3 prêmios na final também, então a gente é uma Game Jam que a gente tem uma participação forte também, assim. Legal. Queria fazer a pergunta agora para João. João, vocês têm vários jogos aí disponíveis online, correto? Correto. Um deles vai ser lançado na Steam, correto? Qual é a sensação de ver um trabalho tão colaborativo chegar a essas plataformas? Como o público de um projeto social pode se beneficiar disso, mesmo sem muita experiência? Cara, assim, é uma sensação bem legal. A gente estuda desenvolvimento de jogos normalmente por muitos anos. A gente quer sempre fazer um jogo que vai alcançar grandes públicos, né? Quer fazer um jogo que muita gente vai jogar, ou às vezes, tipo, fazer um jogo que o amigo ali, se ele quiser, ele pode comprar para ele, sabe? Quando a gente tá em jogos menores, jogos mais de aprendizado ou de baixo orçamento, a gente acaba fazendo muito jogo que fica, tem disponível, mas é num site que ninguém entra para baixar, é num site que muita gente não acessa. E chegar nesse ponto de botar em algo de grande alcance, né? Por exemplo, a Steam, é bem legal, é bem satisfatório, assim, saber que meu jogo vai estar lá disponível para gente do mundo inteiro comprar, e é uma plataforma que todos os meus amigos usam para jogar, né? Então, eu sei que vai estar disponível para pessoas próximas de mim que não são envolvidas com desenvolvimento de jogos, mas que vão poder lá dar uma olhada e ver se meu jogo tá maneiro, comprar meu jogo, é bem satisfatório. E o processo, assim, publicar nessas plataformas vai variar muito de plataforma para plataforma. A Steam
Steam, acho que as plataformas de computador, no geral, você tem que pagar uma taxa ali para publicar. Então, alguém lembra quanto é que é? $100. Na Steam são $100. Na Steam você paga $100 para publicar um jogo. Acho que na Play Store você paga R$ 200, mas é tipo... É um publica- pouquinho menos. É menos, só que você publica quantos quiser também. Então, enfim, tem um custo que para muitas pessoas é difícil de pagar, mas também se diz muito que esse custo ele vai voltar rápido, porque a Steam tem um alcance internacional, né? Todo mundo usa Steam no mundo, é a maior plataforma de comprar jogos do mundo. Então, você está na Steam, você vai ter esse custo extra de pagar ali para publicar, mas se o seu jogo for minimamente bom, ele com certeza vai vender pelo menos esse custo, sabe? Então, é bem interessante estar nessas plataformas. Pô, muito bom, cara. Muito legal. Eu queria perguntar agora pro Silvio. Silvio, vocês têm um jogo chamado Caça Calouro, é isso? Sim, sim. Bom, sobre esse jogo, né, um projeto aí bem interessante, criado aí para explorar os campos da UF, né, de uma forma mais interativa. Eu queria perguntar como que surgiu a ideia desse jogo, como vocês acham que ele pode servir de inspiração para outros projetos, especialmente em comunidades onde tem pouco recurso e tecnologia envolvida. Esse projeto eu soube, na verdade, que era um projeto antes de eu entrar, que era meio que o sonho dessa galera que tá aqui, né? O jogo é basicamente um aplicativo, né, no telefone. Você vai abrir e vai ter um mapa do campus. No nosso caso, a gente fez o campus da Praia Vermelha da UF, porque é o que a gente conhece mais, e foi o que deu pra trabalhar com o tempo que a gente tinha. E a gente tem um mapa lá do campus, cada área, cada lugar, tem em torno de 2 a 3 enigmas. E aí você tinha que interpretar o enigma, desvendar o lugar a qual aquele enigma se refere, e indo naquele lugar na vida real, ia ter um QR Code com a senha. A ideia do jogo era justamente explorar o campus, porque os calouros entram e eles ficam muito perdidos. Eles não conseguem explorar direito o campus. E muita gente se forma, inclusive, sem conhecer muito bem o seu campus. Meu irmão, por exemplo, ele fez ciência de computação na UF também, uns 5 anos atrás, e eu mostrei pra ele lugares que ele não conhecia, porque ele simplesmente ele só ia na engenharia, no Instituto de Computação, que é onde a maioria que tem aula, e no Bloco H, que é onde tem aula de matemática. Existe essa preocupação de explorar o campus, porque tem muitas coisas interessantes lá que quase ninguém conhece. Então a gente tentou fazer um jogo que conseguisse promover essa exploração. E também contar um pouco da história do lugar. Os enigmas contam um pouco da história do lugar do instituto, ou do restaurante, por exemplo. Então, foi essa a ideia. E eu acho que é um projeto muito interessante. Eu acho que daria pra botar isso não só no campus de Praia Vermelha, mas como em todos os outros campos da UF. E por que não na cidade? Por que não na cidade? Eu acho que fazer isso no centro do Rio de Janeiro é um bagulho muito maneiro. Tem muito lugar maneiro no centro do Rio de Janeiro, que pouca gente conhece. No grupo a gente acaba tendo vários projetos que a gente conceitualiza, fala das ideias que a gente tem, mas a gente não bota na prática. Esse em específico, ele ficou um bom tempo conceitualizado, porque o escopo inicial dele, a ideia inicial, era muito maior. Na época que a gente pensou nele, ainda estava muito na onda Pokémon GO, né? O joguinho que você anda e o seu boneco vai andando pelo mapa. E a ideia inicial era fazer uma parada dessa. Aparece um mapa de fato ali com o seu boneco em cima e você vai andando pelo campus e ele vai andando até os lugares e reconhece que você tá lá, né? Mas claramente isso é muito difícil de ser feito, demanda conhecimento muito maior do que a gente tinha. E aí a gente eventualmente a gente falou, tá, esse projeto é legal, como é que a gente simplifica essa ideia para ficar fácil de fazer? E a gente sempre gosta de botar o pessoal mais iniciante para fazer os projetos e a gente mentora eles. E a gente falou, tá, como é que a gente pega um pessoal iniciante aqui e simplifica essa ideia para eles fazerem? E a gente chegou na ideia do QR Code, que é muito simples. Tem uma charada lá no celular que representa o local. Para resolver a charada, você tem que descobrir qual é o local, né? E lá ele é um QR Code. Então, esse jogo, tipo, essa ideia de jogo daria pra gente refazer em vários lugares, só mudando ali o mapinha, né? Pra botar um mapinha que representa o local. E o QR Code vai ter a charada do local, né? É simples, só ler QR Code pra saber a resposta. Mas eu gostaria também de falar sobre os jogos que a gente faz, educativos, e jogos que às vezes não tem nenhum custo para as pessoas que vão utilizar. Inclusive, em conjunto com outras iniciativas ali de ciência da computação, Media Lab, outros projetos de extensão. E são projetos em que a gente costuma expor em eventos, costuma levar a projetos como esse daqui do PUD Viradouro, enfim, todas as plataformas digitais. E algumas crianças que talvez não teriam acesso a esse tipo de jogos, elas acabam conhecendo, acabam se interessando, aprendendo coisas novas. Talvez essas crianças não tivessem essa oportunidade de acessar jogos indie também, jogos que são feitos por pessoas daqui, por pessoas que podem ser até muito próximas das suas comunidades e se espelhar nesses
projetos, né? Muito legal. Silvio, novamente. Agora a gente vai entrar aqui numa faixa de perguntas sobre inclusão, né? Justamente sobre inclusão. Inclusão e oportunidades na indústria de jogos, tá? A primeira pergunta sobre o assunto. A indústria de jogos, como muitas outras, ainda tem a falta de diversidade, né? Especialmente no Brasil. Como vocês veem as oportunidades para jovens de comunidades mais carentes ou que não têm tanta visibilidade? E como tornar esse mercado mais inclusivo? Eu parto muito do pressuposto de que jogo é uma forma de arte, assim como dança, teatro, filme, música. E pra mim toda forma de arte é uma forma de inclusão. Quando você faz um jogo, você acaba colocando um pouco de si mesmo ali. Só com a música você mostra a sua história ali. Quando você faz um jogo vindo de uma periferia da comunidade, você vai retratar de certo modo a realidade da comunidade. Mostrar a cultura, mostrar a realidade, mostrar a história, as pessoas. Como uma forma de arte, ela consegue demonstrar bem a vida. Manu, para quem está começando agora, seja em um projeto social ou em um curso de jogos, quais são os passos essenciais para entrar nesse mercado? E como essas pessoas podem criar suas próprias oportunidades, mesmo sem ter grandes recursos financeiros? Eu acho que eu me encaixo muito bem nessa realidade de uma mulher negra periférica que mora em uma comunidade com duras realidades que a gente encara todos os dias, assim. Acesso de internet limitado, às vezes uma estabilidade na energia elétrica, várias coisinhas estruturais que a gente tem que lidar todo dia. Está um pouco atrás de pessoas que têm acesso a esse tipo de estrutura e às vezes nem imaginam o tipo de dificuldade que outras pessoas passam, né? Criar essas oportunidades, eu acho que tem muito a ver com a persistência, né? E de buscar realmente se esforçar, não no sentido de meritocracia, se esforçar é algo que a gente tem que fazer inerentemente por conta exatamente dessas disparidades. Então, eu comecei no desenvolvimento de jogos através de uma Game Jam, de um projeto social. A partir dessa Game Jam e isso é algo muito comum nas Game Jams, nessas maratonas, que são as mentorias, que são aulas e workshops que te preparam nesse processo. E geralmente essas Game Jams são gratuitas, então já é uma porta de entrada muito grande ali para você ter acesso a conhecimentos que eu nunca imaginei que teria. E aí eu me apaixonei, tipo, eu nunca me vi realizando um jogo, e aí eu me apaixonei, fiquei maluca, saí correndo atrás de várias oportunidades. E foi assim que eu descobri o Deju. Eu já tinha me formado e aí eu descobri um grupo acadêmico da minha universidade que eu não tive acesso quando eu estava estudando. E aí depois esse projeto social que promoveu essa Game Jam, eles também ofereceram um curso de jogos e ali eu fiz o meu primeiro curso de jogos e já aprendi novos fundamentos, outros níveis de conhecimento. E aí isso me abriu portas de emprego, inclusive. Depois dessa Game Jam, uns 2, 3 meses depois, eu já estava empregada Legal. na área de jogos, numa empresa, inclusive, bem relevante. E esses projetos, eles são muito importantes, eles são essenciais para criar essas oportunidades, essas pessoas que jamais teriam acesso. Conhecer outras pessoas que me puderam oportunizar mais conhecimentos, isso meio que vai gerando uma cadeia. E por isso que eu acho muito importante o papel desse tipo de projetos. Acho que um passo essencial é você procurar na sua cidade, procurar online. Esse tipo de projetos gratuitos eu tive a oportunidade de conhecer vários. O passo principal é você se interessar, primeiramente, buscar saber, buscar conhecer, se esforçar, buscar mesmo, de lutar pelos seus sonhos, sabe? De lutar, porque a gente sabe que a realidade é de luta, então é importante não desistir no começo. Como que jovens de periferia vão entrar em desenvolvimento de jogos? Que a primeira pergunta é como que a pessoa vai saber, tipo, existe essa área, sabe que tem como, o que eu tenho que aprender para entrar nessa área? A gente tá muito fechado ali no nosso mundo, muito voltado ao trabalho, sem acesso à cultura, sem acesso a nada. E ter essas ações que permitem que os jovens ou até adultos tenham um primeiro contato, né? Vejam uma primeira vez que existe uma área de jogos no Brasil, existe uma área de jogos no Rio de Janeiro, de desenvolvimento de jogos, né? Existem pessoas, existem empresas fazendo isso. E existe muita gente que está disponível, está querendo dar esse conhecimento de graça, né? Ajudar as pessoas do próprio coração. Uma das culturas do Dijuf sempre foi compartilhamento de experiência. A gente, assim, desde o início, a gente gosta muito de
Ah, você quer aprender? Cola aqui com a gente que a gente ensina, sabe? Se você tá esforçado em querer aprender, quer dedicar seu tempo, enche a gente de mensagem, a gente vai te responder, a gente vai te guiar, sabe? E tem muita gente na área de jogos, pelo menos tem muita gente que eu conheço que tem muito essa mentalidade, né? Elas gostam muito de ajudar de graça mesmo, só para garantir que todo mundo tenha acesso àquilo que ela também ama. Ela adora fazer aquilo e quer que todo mundo que também goste tenha acesso. Eu queria apontar também mais num aspecto mais prático. Tipo, se você já sabe que você se interessa por desenvolvimento de jogos, mas não sabe ainda por onde começar, existem muitos materiais em português na internet, não só vídeos no YouTube, mas apostilas, cursos gratuitos e muitos softwares muito bons que são gratuitos também, são leves, então você não precisa de um PC gamer para conseguir desenvolver, como o GIMP, o Godot, Inkscape, Audacity, são todos softwares que você pode usar, são gratuitos, e você consegue fazer um jogo muito bom com esses recursos. A Godot roda no telefone, inclusive, tá lá. Telefone, Godot roda em qualquer lugar. Muitas vezes a ideia de trabalhar em grandes empresas de jogos parece distante, né? Mas o DJUF, né, o caso de vocês, é um exemplo de como é possível criar algo relevante, né? Mesmo que de uma forma mais independente, né? A pergunta: o que vocês recomendariam para quem quer criar o seu próprio jogo, mas não sabe por onde começar? Eu acho que o que eu mais recomendaria é entrar numa game jam, porque a maioria das pessoas que quer desenvolver jogos já tem na cabeça um jogo que é o jogo dos sonhos. Só que quando você está começando, muito provavelmente você não vai conseguir colocar no papel tudo que você está imaginando. Então, você participando de game jams, você consegue aprender muito bem os aspectos práticos, você consegue ter um jogo funcional, um jogo, dependendo da arte, muito bonito. Você tem essa sensação de conquista quando você termina um jogo. Desenvolvimento de jogos é algo muito prático. Você não vai pegar, ler um material e... aprendi jogos, vou fazer, sabe? Não é assim, você tem que estar num constante processo de aprendizado, prática. E o que a gente mais recomenda, que a gente faz bastante é aprendizado guiado pela prática. Peguei um projeto, o que eu preciso aprender para fazer esse projeto? Separa em etapas. Primeiro eu preciso fazer um jogador se mexendo aqui. Como é que eu faço um jogador se mexer na tela? Faço. Ou se eu sou artista, como é que eu faço uma animação pro cara tocar depois e ficar bonito? Aprendo, sabe? A gente faz tudo muito guiado a projeto e, para mim, é a melhor maneira assim, de se aprender jogos. É você, principalmente Game Jams, que você vai ter uma realidade mais dura ali, você vai ter pouco tempo, então você vai ver... O processo é mais demorado do que a gente costuma pensar. Às vezes o pessoal pensa, vou fazer um jogo tal, jogo tal, jogo tal. Aí faz um planejamento que é fazer em um mês. Aí a pessoa, no terceiro mês, percebe, essa minha ideia aqui foi muito grande. Era melhor eu ter feito uma ideia menor. Então, por isso que a gente recomenda muito o Game Jam, que às vezes ele é 48 horas, uma semana, um mês fechado para você fechar tudo. E aí você aprende muito bem quanto tempo demora cada processo, aprende a conceptualizar as suas ideias melhores e fazer algo do início ao fim, né? Finalizar o jogo em si. Vocês, como projeto dentro de uma universidade, têm um papel importante na formação de novos desenvolvedores, né? Obviamente. Como o DJUF pode ajudar pessoas de comunidades menos favorecidas a se envolverem com o desenvolvimento de jogos e o que os alunos podem aprender com isso? Então, trazendo assim um conceito de projeto de extensão agora que a gente é formalizado, né? O projeto de extensão, a própria palavra de extensão dá o sentido de trazer da universidade e estender para a comunidade. Então, o projeto de extensão ele tem esse objetivo de pegar o que a gente desenvolve academicamente e beneficiar a população. O que a universidade pode devolver à comunidade, né? Então, assim, como projeto de extensão, acho que a gente tem assim diversas oportunidades de beneficiar a população, realmente, como eu cheguei a falar antes, trazendo um acesso a populações menos favorecidas, que tenham menos acesso a jogos
ao conhecimento gratuito para desenvolver. Como um projeto de extensão, acho que esse é o nosso compromisso maior, assim. É basicamente isso que ela falou. A gente é projeto de extensão, então a gente é muito focado o que a gente tem para oferecer para a população da cidade, de Niterói. E tudo que a gente faz é livre para todos os públicos. Tudo, literalmente. As nossas aulas semanais, no início do semestre, a gente faz inscrição, qualquer pessoa pode se inscrever. A gente tem hoje alguns alunos que são de fora da UF, que não são nem universitários. Nossas oficinas também, todo ano, né, lá na UF tem a semana acadêmica, não na UF, né, no Brasil inteiro, mas nas universidades tem a semana acadêmica, que é uma semana voltada a fazer esse tipo de evento, de acesso, voltado para as pessoas de fora poderem ir na faculdade e ver o que as pessoas estão falando, ver palestra, ver mini curso. E na semana da computação a gente sempre faz oficinas e palestras, que são sempre abertas também. Nosso grupo, nossa comunidade no WhatsApp, que eu comentei que está com 300 e tantas pessoas, ela é completamente aberta, então qualquer pessoa que tiver interesse em desenvolvimento de jogos, não precisa nem ser de Niterói, tem pessoa de fora também. Só quer estar ali num grupo de pessoas que falam sobre isso e tem interesse, é só entrar em contato com a gente que você entra ali na nossa comunidade. Então, é meio que isso, a gente não faz nada restrito, nunca fez, e sendo um projeto de extensão agora, a gente só consolida o que a gente sempre pregou, que é democratizar o acesso ao conhecimento, né? Basicamente. Muito maneiro. Além da parceria de vocês com a plataforma Urbana Digital, como que o público consegue ter acesso a vocês, ir até vocês, conhecer o trabalho de vocês? Precisa ir na UF? Acho que Como o jeito funciona? mais fácil é o nosso Instagram. A gente tem um Instagram, entra lá, pode ver as coisas que a gente posta, manda mensagem no Instagram mesmo, alguém deve responder ou no mesmo dia ou em alguns dias, dependendo se o pessoal está em prova. Mas entrando em contato lá, perguntando qualquer coisa, a gente vai ajudar. Também, se a pessoa quiser ver os jogos que a gente faz, ela pode entrar na nossa página do itch.io, de JUF tracinho oficial no itch.io, e você consegue encontrar mais de 21 jogos que a gente tem publicados na página do JUF. Perfeito. O que você acha, né, que são os maiores desafios, né, para quem quer entrar na indústria de jogos e superar essas dificuldades, né, num contexto de que são pessoas de áreas periféricas? Eu acho que a maior dificuldade, pensando na realidade das plataformas, que são em lugares periféricos, no caso de comunidade, são limitações que às vezes são impostas por as próprias organizações locais, que às vezes você só tem uma opção de internet, às vezes você só tem uma opção de, enfim. Eu creio que a maior dificuldade é estrutural. Godot no celular, também tem Construct, também tem Scratch, são motores que ajudam você não só a fazer os seus próprios jogos, mas a desenvolver um raciocínio lógico da programação. Então, você começar desse ponto de partida, você consegue entender como funcionam as coisas. Talvez em algum momento da sua vida você decida que você não queira mais fazer jogos, mas você já tem ali uma lógica da programação implantada na sua cabeça. E aí você pode ser um desenvolvedor web, você pode estar inserido na área de tecnologia, ter um certo conhecimento, e não necessariamente de jogos. E aí eu acho que entra no papel fundamental dessas plataformas, desses projetos sociais, que estão literalmente na linha de frente, e as pessoas periféricas têm suas próprias tecnologias. Então, a gente alia o meio digital a essas pessoas que já criam suas tecnologias fazendo as famosas gambiarras. E ali a gente consegue burlar o sistema de certa forma. Então, é muito importante que haja essa ponte, que é plataforma urbana digital, outros projetos sociais criam entre essas pessoas que fazem tecnologia e as pessoas e o meio digital, né? Ok. Dentro desse contexto, né, eu acho que as coisas precisam ser ditas, né? Você acha que é possível um jovem de periferia seguir nessa área de desenvolvimento de jogos? Com certeza. É possível, e eu sou um exemplo disso. Desde que eu entrei no mercado de jogos, eu ainda não saí, tive
muitas oportunidades e inclusive oportunidades de crescer e de aprender e de ir me especializando e de também ficando cada vez mais generalista, aprendendo várias outras coisas em que eu poderia exercer alguma função em jogos, até pela minha área de formação, sou formada em publicidade, por exemplo. E ainda assim, a gente consegue encontrar caminhos ali dentro. Existe o marketing para jogos, existe pré-produção nos jogos, existe uma pós-produção. Eu acho que por ser muito amplo, você consegue trabalhar com várias coisas. Então, é possível uma pessoa periférica produzir jogos, estar em um meio digital e conseguir driblar dificuldades, enfim, estruturais e tudo mais. É possível sim. Não desistam. E uma coisa que acaba desanimando muitas pessoas, tanto das comunidades quanto pessoas que moram em subúrbio e tudo mais, sempre houve um pouco a crença de que o mercado de jogos no Brasil é muito pequeno, de que a gente não consegue competir com o exterior. Só que isso é uma falácia hoje em dia. O mercado de jogos brasileiro tem mudado muito. Os grandes estúdios com os quais a gente não conseguia competir no passado, hoje em dia estão falindo. Não está tendo mais os grandes lançamentos que tinham, como antigamente. Nasceu uma demanda muito forte de jogos indie, jogos desenvolvidos por pequenos produtores. O Brasil tem um potencial absurdo nesse caso. As pessoas da periferia, da comunidade. A gente quer uma coisa nova, a gente quer uma coisa original, a gente quer uma coisa única. O desenvolvedor indie, o pequeno desenvolvedor, ele consegue trazer essa questão artística dele. E eu acho que o Brasil é muito rico na sua arte, na sua cultura. O que falta é estrutura. Existem formas de driblar isso. No passado a gente teve aprovado o Marco Legal dos Jogos, que define jogo como obra audiovisual. Então, qualquer edital de incentivo, de fomento à cultura, jogo enquadrado ali dentro. Tanto o Rio de Janeiro quanto o Brasil mesmo. A Ancine já publicou editais, a Rio Filme já publicou editais. Eles fornecem o dinheiro necessário para você conseguir criar uma estrutura. Então, sim, é possível, viável, e é muito possível, eu diria, você fazer um jogo e conseguir comercializar ele, vender e seguir na área como um desenvolvedor de jogos. No Marco Legal dos Jogos, foi definido que, de fato, o jogo é audiovisual. E o que isso impacta, né? Jogos, no geral, sempre ficaram num limbo, que isso aqui é audiovisual, isso aqui é tecnologia, é um software só, o que é, sabe? E isso fazia com que muitos editais de incentivo financeiro que o governo tem para ajudar projetos menores não encaixassem em jogo por não saber se está dentro. E o Marco Legal dos Jogos definiu o jogo tanto quanto audiovisual, quanto tecnologia e inovação. Então, desde que foi aprovado, a gente começou a ter muitos mais editais, e para quem não sabe, edital basicamente, ele vai ter umas regras ali para você tentar pegar uma captação financeira para fazer o seu projeto. Então, começou a aparecer muito mais editais que envolvam jogos, tanto como audiovisual, quanto tecnologia e inovação. E isso ajuda muito, muito o pequeno desenvolvedor, né? A pessoa que não tem ali um grande aporte para começar uma empresa, para fazer um projeto grande. Porque jogos, se você for fazer um jogo principalmente grande, é muito, muito caro de desenvolver. E aí tem muitos editais ali que você vai escrever seu projeto. A Lei Paulo Gustavo, por exemplo, que teve, para protótipos de jogos, eles estavam dando R$75 mil para os projetos selecionados. E para jogos completos, R$500 mil. Então, tipo, é uma realidade hoje que é possível você desenvolver o seu projeto, se você fazer ali um portfólio, fazer um projeto viável, ser aprovado para pegar um auxílio do próprio governo para fazer seu jogo. Pessoal, agora falando um pouco sobre convivência, né? A convivência de vocês como grupo, né, DJUF. Como que é trabalhar em equipe, né? E o que vocês podem falar, né, para o público sobre como a colaboração, né, o trabalho em conjunto pode beneficiar na hora da produção de um jogo? Quem se sente à vontade para responder essa? No DJUF a gente não se conhece todos, porque é muita gente, mas a gente tem essa sensação de comunidade mesmo. O DJUF nasceu com essa ideia de colaborar na transmissão de conhecimento. Pra você ver, eu acho que eu tô te conhecendo hoje. Sim. Pessoalmente. Uhum. Já conversei com ela várias vezes no grupo do WhatsApp, mas pessoalmente é a primeira vez que Vocês estão se conhecendo hoje? Sim, pessoalmente. Que legal. No WhatsApp a gente Que se legal. conhece. Que legal. Então, é bem interessante isso, porque também é um incentivo para a gente
continuar aprendendo mais, continuar estudando, continuar compartilhando o nosso conhecimento, que eu acho que às vezes também na nossa sociedade a gente acaba tendo essa impressão de que não vale a pena você compartilhar o seu conhecimento, que você tem que guardar tudo para você, porque a vida é uma competição, né? E eu acho que o Dijuf ajuda nessa coisa de, não, cara, compartilhar conhecimento é legal. É muito importante na hora que você está fazendo um projeto que pode demorar meses, anos, você ter esse elo bom, né, de ligação com as pessoas que você está trabalhando, porque senão fica maçante. Então, é bem interessante você conseguir encontrar pessoas que têm os mesmos interesses que você. Silvio, com certeza, né? Obviamente, vocês já passaram por dificuldades, né, ao longo do caminho, né? Isso a gente está discutindo aqui bastante. Eu queria perguntar quais foram os maiores desafios, né, que vocês como grupo enfrentaram e o que vocês aprenderam, né, com isso, o que pode aí servir de inspiração para quem está iniciando essa jornada de desenvolvimento de jogos. Cara, é uma boa pergunta. Eu acho que o maior desafio que a gente teve recentemente foi a questão da formalização, a gente ter se tornado um projeto de extensão, porque antes era muito mais difícil você conseguir fazer qualquer coisa. A gente não tinha um lugar. Agora a gente tem uma sala toda semana que a gente pode dar aula. O grande desafio mesmo eu diria que a continuidade, é o legado. Eu entrei, eu gostei muito, eu quero manter muito o legado do Juf pra frente, manter a filosofia principal que os membros fundadores têm, né, de transmissão de conhecimento, democratização do desenvolvimento de jogos. Eu acho que esse é realmente o maior desafio, é conseguir manter as pessoas ali dentro, manter elas engajadas, interessadas. Teve um momento que a gente teve essa dificuldade de engajamento de pessoas de gestão, né? Que eu falei, a gente tem o grupo aberto, que é tipo muita gente. Tem um grupo menor ali, que são as pessoas que gerem o grupo em si, que tomam as decisões. Teve um momento ali que a gente estava com membros da gestão que já estavam mais tempo lá, já estavam se formando, parando de se envolver com o grupo, e tinham poucas pessoas da gestão que estavam muito ativos, e a gente estava com essa dificuldade de, como é que a gente traz as pessoas que estão no grupo, que gostam de desenvolvimento de jogos, para trazer para também ser gestor do grupo, que é um trabalho a mais, né? Você tem que estar disposto a vir aqui em eventos, falar sobre Dijuf, tem que estar disposto a, sempre que acontecer um problema, querer resolver, tem que estar disposto a pensar novas ideias, como é que a gente engaja mais os estudantes, como é que a gente faz algo que é inovativo, que é legal pro pessoal que tá entrando, sabe? Teve a pandemia, assim, logo no primeiro ano, assim, depois da pandemia, que voltou para inicial. Tava todo mundo ali numa parte mais complicada da vida ali, e o Dijuf se perdeu um pouco ali, os mesmos gestores, poucos ficaram engajados. Enfim, felizmente a gente trouxe uma nova geração de membros, tanto a Emanuele entrou nessa época também, Não, um pouco veio antes. um pouco antes. Tanto um pouco antes, depois veio o Silvio e uns meninos mais novos. E a gente conseguiu dar uma boa renovada ali na gestão do grupo, e foi muito positivo. Agora a gente que é membro antigo, né, desde 2019, quando o grupo foi fundado, a gente sabe que quando a gente sair vai ter uma nova geração boa para cuidar do grupo, sabe? O grupo não vai ali deixar de existir por falta de alguém para gerir. Isso foi um grande desafio nosso, passar o bastão, sabe? Treinar mesmo um novo grupo de pessoas ali que tem a mesma paixão que a gente tem os mesmos valores que a gente tem e que estão dispostos ali a resolver os problemas. Sobre como trabalhar em equipe com o Dijuf, eu gosto muito, assim, de contar a minha experiência de entrada, porque, como eu tinha falado, eu já tinha me formado em publicidade quando eu comecei a procurar diversos lugares em que eu pudesse aprender mais sobre jogos. E aí eu cruzei lá com o Discord do Dijuf, e eu tinha um certo receio em relação à cultura gamer em si, porque tem um certo nível de toxicidade que eu não estava preparada. E aí logo veio me recepcionar o Felipe, nosso arauto do Godot. E, nossa, super simpático, me acolheu muito e já me adicionou no grupo, perguntou sobre as minhas experiências. Eu falei que eu não tinha muita, mas que eu queria muito aprender. Então, ter esse acolhimento inicial e todo o acolhimento que viria depois, do Pepeco e de todos os membros fundadores, assim, foi fundamental, assim, também na minha caminhada, porque foi um dos primeiros grupos que eu pude conhecer quando eu entrei para desenvolvimento de jogos. Então, se tiver alguém, assim, com receio de procurar o Dijuf, não tenho, a gente é show de bola. Não, realmente o Dijuf pega na mão.
e vai caminhando contigo. Porque, realmente, eu não sabia nada. E aí o Felipe mesmo, né? Ele já chegou assim, criou o grupo no WhatsApp, montou a equipe e falou, beleza, a Game Jam vai começar na quinta-feira. Era tipo o quê? Domingo. Vocês têm até quarta pra tentar fazer esse trabalho de casa. E aí ele realmente passou um trabalho de casa no maior pique professor mesmo. E foi falando, o jogo tem que ter isso aqui assado. Tenta fazer isso aqui agora. Aí, cara, eu me senti muito acolhido. Eu me senti em casa. E aí, agora estando no JUF, eu quero ser a casa do professor, tá? Né? Junto com os próximos membros. O Doug é assim. O Doug é assim, ele é um fofo. Bom, pessoal, no nosso bate-papo aqui ele tem um objetivo claro, né? Que é, além de apresentar vocês para a comunidade, tem esse viés tecnológico, né? Social, motivador, né? Por que não dizer, né? E aqui vai a última pergunta, que eu vou deixar em aberto para todos responderem, cada um dar a sua contribuição, tá? Vamos lá. Para os jovens que estão começando em projetos sociais e querem entrar no mundo de jogos, qual o conselho mais importante que vocês dariam sobre persistência e organização? Cara, falando de persistência, estudar, você nunca vai parar de estudar na vida se você quiser ser alguém. Então, você tem que persistir muito no aprendizado e faz muito o que a gente comentou, é aprendizado guiado a projetos, que aí você vai tá criando portfólio ao mesmo tempo que você aprende, corre atrás dos seus sonhos. Eu estou desde final de 2018, mais ou menos na época que a gente fundou o Dijuf, que foi ali que eu comecei a me interessar por desenvolvimento, e estudando desenvolvimento de jogos. Hoje eu trabalho já com isso, o meu emprego formal é isso, mas demorou, para mim pessoalmente, demorou muito tempo. Eu fiquei uns 4 anos para começar a receber a primeira renda desenvolvendo jogos. Cada um tem sua trajetória, obviamente, mas enfim, tô só falando isso para falar, persistência é a chave da vida. Você tem que sempre estudar. Você tem um sonho, corre atrás dele. Fica o tempo todo estudando, cria objetivos e se organize também. Não adianta só, vou ficar aqui fazendo o mesmo jogo sempre porque eu gosto desse jogo. Mas aí você está criando experiência em diversas áreas. Se você for programador, a programar coisas diferentes. Se você for artista, está aprendendo a fazer estilos artísticos diferentes ou está refinando o seu estilo artístico. Se você for músico, está aprendendo a fazer músicas melhores, mais envolventes no jogo. Então você tem que sempre estar pensando em prática, mas prática alinhado à expansão do seu repertório, né? A melhorar, melhorar, melhorar. Minha dica é comece. Porque muitas vezes o que impede a gente de começar a fazer jogo é a nossa própria insegurança. E para você criar um jogo, você não precisa ser bom em tudo. Você pode criar, se você, por exemplo, quer focar mais na história, você pode criar uma visual novel, você não vai precisar programar quase nada, você pode até mesmo encontrar imagens que outras pessoas tenham feito para você realmente só focar na história. Se você só quer programar, você não sabe direito como fazer ilustração, você pode também fazer um jogo que seja só texto. É um jogo que as pessoas gostam de jogar também. Se você quiser um jogo que seja mais voltado na parte visual, né? Eu quero fazer um jogo, um cozy game, um jogo que passe conforto para as pessoas. Você também pode fazer isso, fazer um jogo low code. Então você não precisa ser bom em tudo, você não precisa ter uma super equipe, você só precisa começar. Agora um papo de cria para cria que conseguiu entrar no mercado de jogos. Eu acho que, como os meus amigos falaram, é importante realmente persistir e começar. E não deixar que as barreiras que a gente conhece acabem limitando, acabem desanimando todo o potencial que a gente tem para atingir. Eu acho que isso é totalmente importante. A periferia tem suas tecnologias, pode não ser o padrão do mercado, mas funcionam. Se a gente consegue resolver os problemas, eu acho que isso é o importante. Eu acho que a gente tem que buscar nossos meios para que a gente consiga resolver esses problemas e que a gente consiga alcançar nossos sonhos. Então, não desistam e comecem, persistam. Bom, pessoal, vamos chegando aqui ao final do nosso podcast, né? Vou pedir aí as palavras finais de cada um de vocês, Manu. Então, eu gostaria de agradecer novamente a oportunidade de estar aqui.
Agradecer também o serviço que vocês prestam à comunidade. É fundamental. E também gostaria de deixar meu Instagram para a galera que quiser acessar e quiser ver, conferir algumas das coisas que eu ando desenvolvendo. É @vulgoafronauta no Instagram e na maioria das redes sociais também. E é isso. Muito obrigada. Mas eu quero saúde. Tenho saúde. Minhas palavras finais, eu acho que vou agradecer, primeiramente, a oportunidade de ter convidado a gente, pra gente poder trocar essa ideia muito maneira. Agradecer também o serviço que vocês têm feito, assim como a Manuela falou, que é muito, muito legal, muito importante. Querendo ou não, é uma política social de muita importância para ajudar as crianças, ajudar os jovens, adolescentes. E também deixar meu Instagram, que é @silviodarcângelo. Valeu, gente. Também agradecer, né? E eu queria avisar vocês que o Diju está sempre participando de eventos de jogos, principalmente aqui na cidade de Niterói. Então, se vocês quiserem jogar alguns joguinhos, falarem com a gente, vocês podem ficar de olho nesses eventos, que a gente sempre está lá. Para quem quiser, meu Instagram é Tamires_H, TAMIRES. E é isso. Show. Queria agradecer, assim, em nome de todo o Dijuf, todos os membros que estão aqui, todos que não vieram, a PUD pelo convite. É muito importante a ação da PUD no geral, e para a gente é muito importante também ser convidado para esse evento, porque consolida, assim, os anos que a gente está se dedicando a isso. A gente se dedica, assim, por vontade própria, sem receber nenhum dinheiro em retorno. E é muito, muito satisfatório para a gente quando a gente tem a oportunidade de estar numa parada assim, mostrando nossa arte, mostrando aquilo que a gente ama. E é isso, cara. A PUD, Nave do Conhecimento, qualquer lugar que você consiga acessar computadores, acessar cursos de modelagem 3D, como aqui tem, são uma fonte de conhecimento ali infinito, que se você tem a oportunidade de vir aqui, participar desses cursos, ou vir aqui tem os computadores que você pode usar por um tempo. Eu já conversei, eles falaram que você pode usar para desenvolver jogos se quiser. É oportunidade, sabe? Se você tem um lugar desse perto de casa, se você tem acesso a um lugar desse, tente usar, porque é muito importante. É uma porta de entrada, assim, para o mundo dos jogos. Então é isso, pessoal. Meu nome é Anderson. Esse foi mais um podcast. Queria agradecer aí a presença de Manu, João, Silvio, Tamires. E até a próxima. Valeu!